programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, meus amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que está trazendo até vocês as notícias da semana, as informações, o nosso trabalho, enfim. Sou a Sarvi Franco de Moraes e aqui está o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso, né, que está fazendo parte dessa primeira parte do nosso programa, substituindo o nosso querido César, que está com viagens, com palestras, enfim, que está com uma série de atividades aí que não estão permitindo que ele venha até aqui. Né? Alô, amigos, sempre um prazer estar de volta com vocês, pela onda amiga da Rádio Rio de Janeiro, desejando muita paz nos seus lares. Temos também, né, o nosso companheiro que já faz parte da estrutura do nosso programa, com sua agendona espírita, né? Agendona pelo conteúdo. O Joel Vaz, para a saudação aos nossos amigos. Alegria de estar outra vez com vocês, junto de Jesus, que a sua luz, o seu amor, a sua paz esteja com todos. Então, amigos, como sempre, né, cabe divulgar as atividades do ICEB, né, que são sempre aos sábados, lá na Rua Ibituruna, 53, no Maracanã. Nosso telefone é 2224-1060, 2224-0736. Não esquecendo do nosso site, que é o www.portaliceb.org.br. E aqueles que quiserem também se comunicar conosco através do nosso e-mail, né? Nós temos o Cultura Espírita, tudo junto, @oi.com.br. Então, como eu disse, amigos, aos sábados, né, das 9 horas às 11 horas da manhã, nós temos um estudo feito pelo nosso professor Silvio Cruz Portugal a respeito de mediunidade. Quanta gente quer saber, quer entender como é que funciona esse negócio de mediunidade, quanta gente não acredita, não aceita, até pelo fato de não poder entender e não conseguir entender, né? Então é uma excelente oportunidade para ver um indivíduo como o Silvio Portugal, que tem um conhecimento muito grande, é uma pessoa que tem paciência e conhece o assunto com muita profundidade. O Silvio Portugal também, aos sábados, das 11 às 13 horas, ele oferece o curso Doutrina Espírita. Aí então é mais abrangente ainda do que a mediunidade, e ele então traz a todos aqueles que tiverem interesse no curso o conhecimento da doutrina espírita em si. Quem não a conhece não dá muita importância. Agora, quem a conhece não quer mais saber de outra coisa, porque vê, né, sente o dinamismo, vê o envolvimento divino que existe na mensagem da doutrina espírita. Aos sábados também nós temos o curso de Esperanto Básico 1, que vai de 13h30 às 14h45. E das 10h30 da manhã até as 12 horas, o Esperanto Básico 2. Ambos são oferecidos pelo nosso querido samidiano Altamiro Rocha, conhecido nos meios esperantistas, um professor bastante dedicado, bastante consciente, que vale a pena para aqueles que quiserem se envolver na linguagem que veio dos céus, né? Todo primeiro e terceiro sábado do mês, né, de 13h30 às 14h45, o professor Jorge André dos Santos ele coordena um estudo sobre o pensamento de Joana de Ângeles. Esse estudo é oferecido, né, cada primeiro ou terceiro sábado, oferecido pela doutora Luzia Matias ou pelo professor José Henrique Rubim, ambos médicos, ambos pesquisadores, ambos brilhantes conhecedores, não só do espiritismo, mas principalmente do ser humano, do trabalho junto ao ser humano, né? Isso. Nós vamos encontrar também no quarto sábado de cada mês, das 13h30 às 14h45, um estudo do livro Libertação, obra de André Luiz, feito pela doutora Maria Amélia Braguilhori Serrano. Ela é a vice-presidente do ICEB, ela é doutora em engenharia nuclear
é muito, muito importante a gente ter pessoas do nível dela falando sobre a obra de André Luiz, né? E no segundo sábado de cada mês, também das 13h30 às 14h45, nós vamos ter a oportunidade de sempre ver o professor Luiz Eduardo Brandão, também inteligentíssimo, uma pessoa que tem uma capacidade de transmitir a ideia da obra também de André Luiz, né? Só que dessa vez é nos domínios da mediunidade. Bom, meus amigos, no próximo sábado, agora, dia 28, né, nós vamos ter, dentro do tema Religião Espírita, a plenitude, a arte de servir, o nosso amigo Neandertal Alves, né, que vai falar sobre a arte de cuidar. É um tema muito interessante, um tema bastante absorvente também, né? Porque quando nós estamos falando em doutrina espírita, nós estamos falando essencialmente de servir. Nós estamos falando de generosidade, de doação, de um trabalho interior, né? E então Neandertal vai entrar exatamente na questão da arte de cuidar, porque cuidar é uma arte. Você não pode ser nem exagerado, e nem de mais e nem de menos, né? Então você tem que ter o equilíbrio, e esse equilíbrio aqui é uma arte, né? Ele vai falar sobre isso. Eu tenho para mim que vai ser uma aula muito interessante para todos aqueles que quiserem dela participar, né? Então a agenda espírita com o nosso querido Joel, que vai então dar as notícias, falar sobre aquilo que está acontecendo no movimento, né? Exatamente. E assim, vamos começar por Sorocaba, que dedica um mês próximo inteiro ao estudo da doutrina de Kardec. Chama-se Mês Espírita em Sorocaba. Vai acontecer no Lar Espírita, que fica na Rua da Penha 455. A partir das 19h30, o tema que será discutido durante o mês todo é Lar e Evangelho na abordagem da psicologia espírita. E hoje, no Shopping da Gávea, às 19h30, no Teatro Vanucci, o grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci se reúne para uma sessão de passes individuais. E em São Paulo, a gente fica aqui lá. Em São Paulo, em Taubaté, a nossa querida Marina Ferri, ela é um doce. Faz palestra na Casa Espírita Caminho da Luz, às 17h, que fica na Rua Bento Enéas de Souza, 126. Fica bem ali ao lado do Colégio do Estadão. E daqui a gente vai para Florianópolis. Florianópolis, lá na Seara dos Pobres, que é uma casa espírita belíssima, que vai ser realizada também uma semana de homenagem a Kardec. De 30/9, depois de amanhã, no final da próxima semana, até 5 de outubro, às 20h, o tema é Allan Kardec, o missionário da Boa Nova. A Seara a Seara dos Pobres fica ali na Rua Professor Clementino de Brito, 547, bem ali na Capoeira, em Floripa. E por falar em Floripa, a gente vai para a Casa Espírita, que começa o mês de novembro inteiro, o terceiro fórum de paranormalidade e mediunidade. Um time de primeira linha, primeira linha, doutora Dora Encontre, doutor Alberto Almeida, doutor José Rabin, doutor Ricardo Bernardi e doutor Luiz Alberto Siqueira. Olha que time para debater esse tema apaixonante que é a paranormalidade e a mediunidade. Dali a gente pula para Minas Gerais. Nossa Pedro Leopoldo, do querido Chico Xavier. No Centro Social Marcos Machado, dia 29, às 13h30 até às 17h30, o segundo seminário de pais, jovens e evangelizadores.
oportuníssimo isso. A relação dos jovens com os pais, a relação dos jovens com a vida, ela é cada vez mais desafiante. Então, aproveite essa oportunidade, meus queridos irmãos lá de Pedro Leopoldo, que Chico Xavier lhes inspire esse aprimoramento na relação, que é o limite na relação de pais e filhos. O que é possível permitir, o que é possível e necessário coibir. E a nossa, já vou aqui voltar para São Paulo outra vez, ou para Franca, no 39º mês de Kardec, em Franca, em São Paulo, comandado pela querida Heloísa Pires. Ela estará lá falando sobre a obra de Kardec, sobre toda esta problemática da codificação consoladora, desafiante e ao mesmo tempo tão necessária para a apacentação das nossas dúvidas e tal. Qualquer informação, por favor, acessem aí usefranca@gmail.com. A minha agendinha vai ficando aqui, lembrando que nos pequenos frascos estão os grandes perfumes. Até a próxima. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Olá, amigos, aqui estamos de volta com o nosso Cultura Espírita. Como sempre, né, com a modulação, com a assistência técnica do querido Tulinho Barbosa, né, que permite que possamos levar até vocês com um pouco mais de qualidade a mensagem, a estrutura, as ideias, né, referentes à doutrina espírita. Hoje nós temos o que, Geraldo? Temos aqui 3 perguntas da nossa irmã Maria Célia Campos, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Vamos às perguntas? A primeira: os filhos de casais espíritas devem ser batizados? E, prosseguindo, e o casamento na igreja é permitido? Maria Célia, o batizado é uma prática católica. E a origem do batizado está no judaísmo. Você vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, João Batista batizando no Rio, né, no Rio Jordão. Era uma prática muito comum entre os judeus, faz parte da religião judaica. E foi absorvido pelo catolicismo. É um ato eminentemente exterior e que nada significa para o espírito, uma vez que ele é feito quando o espírito ainda não tem condições de maturidade para decidir por esta ou por aquela crença. Da mesma forma, o casamento na igreja ele obedece a um ritual que pouco tem a ver com o lado espiritual da relação do casal. É muito mais uma questão cultural do que religiosa. Você repara que o casamento é uma pompa e circunstância. Tem marcha nupcial, tem flores, tem entrada na igreja, tem uma porção de envoltórios, né, que fazem do casamento uma festa bonita, sem dúvida nenhuma. Mas o efeito do ponto de vista religioso é mínimo, né? Há pessoas que só foram à igreja no dia do seu casamento. Portanto, eles não professam de fato essa religião. Os espíritas, os que realmente compreendem a doutrina que abraçam, certamente não necessitam disso. Para eles, o casamento é uma instituição humana que deve ser regularizada perante as leis da sociedade.
se ainda optam por práticas religiosas convencionais, ainda estão longe de entender de fato o papel do espiritismo em suas vidas. São espíritas católicos, aqueles que frequentam os centros, mas não deixam de acender as suas velas, batizar seus filhos, casar na igreja, etc. Olha bem, então, Maria Célia, você há de possivelmente achar que seria tão condenável. Eu acho que não, são estágios. E na medida que a pessoa for conseguindo entender onde ela está e o que ela está fazendo, normalmente ela irá abandonando esse tipo de essas práticas assim, né? Nós diríamos que mais vale, pode até batizar, mas tem que repetir o batismo todo dia com uma prece, pedindo a Deus proteção para aquela criança. Essa sim. E os votos do casamento, muito bem que tem a festa, mas devem ser recordados diariamente. Os compromissos recíprocos que os cônjuges devem ter. É verdade. Bom, prosseguindo aqui com as perguntas da Maria Célia. Por que a doutrina espírita aconselha que não sejam acendidas velas para os desencarnados em nossa casa? Olha, eu não sei se a doutrina espírita aconselha para não fazer isso. A doutrina espírita simplesmente ignora isso. Então, porque veja bem, o ato de acender velas para os desencarnados, esse hábito vem da crença antiga de que eles estão precisando de luz. Quando os homens ainda estavam na ignorância em relação às coisas espirituais, esse procedimento podia ser até compreensível, pois não se sabia como as coisas se davam de fato. Entretanto, depois do advento do Espiritismo, tudo ficou explicado e sabe-se que a luz que os espíritos necessitam é a luz do esclarecimento. É isso que o Geraldo acabou de falar com relação àquela prática de revisão diária do batismo e do casamento. É a luz do esclarecimento. Tem que ser esclarecido, né? E as boas vibrações enviadas a eles através das preces sinceras e amorosas dos entes queridos. Apenas os espíritos atrasados pedem velas por acharem que o escuro em que se encontram pode ser resolvido com a claridade material oferecida pela luz artificial das velas, né? A doutrina espírita, ela explica a razão das coisas, nos levando a ter uma conduta cada vez mais racional e equilibrada, pois ela fundamenta-se na fé, na razão e no bom senso. Então, por isso que eu iniciei essa resposta dizendo, eu não sei se o Espiritismo recomenda ou aconselha que não seja sentido. O Espiritismo explica a necessidade de orarmos, como o Geraldo muito bem colocou aqui, de pedirmos pelo nosso próximo, a necessidade de estarmos em comunhão com os nossos propósitos, com os nossos objetivos, com as nossas expectativas. E dentro dessa linha, né, nós estaremos trazendo uma luz muito maior que a luz de vela, que é a luz divina, que é a luz dos amigos superiores, né? Essa sim que realmente afasta a escuridão. Aliás, até porque dizem que a escuridão não é uma cor, é a ausência da luz, né? Por isso é que fica escuro, né? Exatamente. Luz de vela só se faltar da light. Muito bem. Então vamos à última pergunta da Maria Célia. Qual é a atitude do espírita perante as pessoas que concordam com seus princípios, mas gostam de frequentar igrejas ou outros locais de culto? Essa pergunta está mais ou menos relacionada com aquela primeira que ela fez, né, Geraldo? Então veja bem, Maria Célia, nós temos aqui que separar as coisas. Há pessoas que concordam com os princípios da doutrina espírita, mas têm as suas crenças ou religiões, ou seja, eles concordam com o espiritismo. De fato, a questão da reencarnação tem sentido. Muitas vezes a gente vê pessoas, até que não são espíritas, são católicas, ou enfim, qualquer outra religião, ou nenhuma. Você diz assim, eu já vi muita mulher dizendo isso, na próxima encarnação eu quero ser homem, que é para não ter o trabalho, os encargos, né, que são atribuídos às mulheres, né?
Mas elas falam na próxima encarnação. Será que elas raciocinam, pensam bem que estão admitindo eu diria um dogma, né? Um princípio da doutrina espírita, que é exatamente a reencarnação, né? Então, as pessoas têm suas crenças e religiões, mas aceitam aquilo que é estipulado pela doutrina espírita e não se dispõem a abandoná-las. Há outras que frequentam as casas espíritas regularmente, são simpatizantes do espiritismo, mas permanecem também frequentando igrejas e abraçando suas crenças de origem. Lá na minha casa espírita, onde eu trabalho, onde eu frequento, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Estácio, tem lá é muito interessante, tem lá uma senhora e outras pessoas, tem um senhor também, eles estão sempre lá. Eles vão lá única e exclusivamente com a finalidade de receber o passe quando termina a reunião pública. Eles assistem à reunião pública porque é quase que mandatório, né? A pessoa vai receber o passe estando ali no ambiente da reunião pública. Mas eles não... tudo bem, tudo que fala ali é muito bonito, etc, etc, mas ele vai na missa, eles vão na missa, eles vão... continuam nas suas crenças, etc, mas eles têm uma consciência quase que intuitiva de que o passe é realmente provoca uma limpeza espiritual, como eles falam, né? Então é muito curioso a gente ver, isso aí é um sincretismo, um tipo de sincretismo muito curioso, né? É verdade. Tem aquelas pessoas também, minha amiga, que se dizem espíritas, estão no trabalho espírita há anos, mas permanecem atreladas às antigas religiões e ainda atendem a ritos e dogmas, como, por exemplo, o que nós já falamos, né? Acender velas, batizar filhos, encomendar a missa de 7º dia para entes queridos, etc. E há os espíritas verdadeiros, aqueles que abraçam o ideal por compreenderem verdadeiramente a que se destina. Esses, segundo Allan Kardec, são reconhecidos por lutar constantemente para vencer suas más inclinações, e fazem isso com sinceridade e desejo ardente de aprimoramento. A posição do espiritismo e do espírita é de respeitar cada um dentro de suas limitações, entendendo que todos vivem experiências que servirão de uma forma ou de outra para o seu aprendizado como espírito imortal. Não esquecendo, entretanto, de se esclarecer pontos de vista para se fazer a luz nas consciências ainda dominadas pela ignorância das verdades eternas. Então, veja bem, a casa espírita, ela não seleciona e nem diz que não pode receber o passe ou, enfim, ter qualquer outro benefício que a casa possa oferecer por aqueles que não se declaram espíritas. O simples fato de estarem ali é porque de alguma forma para ali eles foram conduzidos e porque também de alguma forma eles precisam ser ajudados. Então, se o objetivo da casa é ajudar, é fazer o bem sem olhar a quem. Isso. E, no entanto, essa mesma postura nós não vemos nos outros companheiros, das outras denominações religiosas, que de uma forma às vezes até assintosa e dolorosa rejeitam aqueles que não pensam ou não fazem como eles. Nessa mesma casa espírita minha lá, que eu da minha frequência, existe lá uma cesta básica que é distribuída para as pessoas pobres, carentes, mediante um cadastramento lá no departamento social. Tem uma senhora que chegou lá e perguntou se não podia mandar a cesta na casa dela, porque a cesta era muito pesada, ela não aguentava carregar, e o marido dela, por ser de outra religião, se recusava a ir na casa espírita pegar a cesta básica, entendeu? Você vê como é que é, ele se recusava a ir lá pegar, porque ele não ia naquele lugar, mas a cesta básica ia lá para eles. Você vê que há um contraponto nessa história toda, né?
É muito curioso isso mesmo. Lá no Teatro Vanucci, todas as quartas-feiras é uma reunião de estudos, né? As 3 ou 4 primeiras quartas-feiras. A última de passes quase dobra o número de frequentadores. É verdade. Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final do nosso módulo, né? Nós vamos, na continuidade, ouvir, né, as deliciosas histórias do Geraldo Cardoso, né? Ele continua aqui conosco. E que Deus abençoe a todos, um grande abraço, né? E fiquem na paz do Senhor. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, o maior instrumento de poder de que se tem notícia se encontra dentro de nós, o nosso pensamento. Como a eletricidade, o dinheiro e tantas outras coisas que, em essência, não são boas nem mais, o pensamento produz resultados de acordo com o uso que se faz dele. O fato é que estamos continuamente interagindo com o cosmos, emitindo e recebendo vibrações e, assim, criando as experiências que vivemos. Ao tomarmos consciência do poder do pensamento, conquistamos a chave para abrir as portas que levam à realização dos nossos desejos mais profundos. Depois de Einstein e da física quântica, não há como negar que, em essência, somos energia. É essa energia que se consubstancia na matéria, transformando-se em corpo, mente, emoção. Se temos bons pensamentos e nos mantemos em sintonia com as correntes vibratórias carregadas de energia positiva, nos tornamos capazes de realizar as ações que nos levarão à felicidade. Se, ao contrário, abrigamos pensamentos negativos de inveja, maldade, crítica, intolerância, por exemplo, as nossas ações não irão resultar em experiências positivas. Os pensamentos nos fazem sentir emoções variadas, das quais alegres e elevadas às mais deprimentes e assustadoras. Essas emoções, por sua vez, influenciam a nossa mente, o nosso organismo e a nossa saúde, nos tornando depressivos e doentes, ou ajudando a nos manter saudáveis e bem dispostos. Cria-se, assim, um círculo virtuoso ou vicioso, dependendo do cuidado que temos com aquilo que abrigamos em nossas mentes. Assim, se queremos ter relacionamentos diários felizes, o primeiro cuidado a ser adotado é em relação aos nossos pensamentos. A lei da sintonia, como toda lei natural, pode não ser aceita ou compreendida, mas nem por isso deixa de produzir efeitos. Assim como a gravidade atrai os corpos para o centro da Terra, os nossos pensamentos têm poder de atrair para nós aqueles relacionamentos que desejamos viver. Se nos dispomos a ver o que o outro tem de bom, nossas atitudes refletirão esses pensamentos e serão agradáveis e amorosas, despertando uma reação de igual natureza. Se pensarmos positivamente sobre as pessoas com quem nos relacionamos, naturalmente, as nossas palavras, o nosso modo de agir se tornarão muito mais leves e atraentes. Quando focamos o pensamento no que não gostamos em alguém, desconfiando que seremos desapontados ou traídos, nosso comportamento muda. Tornamo-nos mais agressivos, ríspidos ou impacientes, e a sintonia vai perdendo a graça e se tornando pesada. Para pensar bem do outro, é preciso antes que pensemos bem sobre nós mesmos.
É necessário reconhecermos as nossas próprias qualidades e a potencialidade que trazemos dentro de nós e que nos torna capazes de crescer, aprender e avançar. Só é possível dar aquilo que se possui. Apenas quem é capaz de se amar e de se valorizar pode amar e valorizar o outro. O caminho para uma boa autoestima está em cultivar bons pensamentos e ter em mente que eles são a nossa companhia mais constante. Com atenção, esforço e responsabilidade, é possível detectarmos na origem um pensamento que não é bom e substituí-lo por outro que irá produzir resultados positivos. A melhor estratégia para se encontrar a pessoa ideal para estar ao nosso lado é tornarmos-nos a pessoa ideal para estar ao lado de alguém. O universo funciona como um espelho e tudo aquilo que transmitimos retorna para nós amplificado. Para despertarmos os melhores sentimentos em alguém, é preciso pensar o melhor desta pessoa. Só assim estaremos irradiando o tipo de energia e de vibrações que desejamos receber, estabelecendo uma sintonia de amor e de harmonia nos nossos relacionamentos diários. Pensemos o melhor das pessoas que estão ao nosso redor. Acreditemos na harmonia e na felicidade com toda a força de nosso ser. Trabalhemos para isso. Cultivemos bons pensamentos e o resultado será surpreendente e grandioso. Pense nisso. Meus amigos, aqui nos despedimos. Obrigado pela gentil atenção. A todos os nossos votos de muita paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.